eu quero falar de 7 coisas que o inimigo de nossas almas não pode fazer. 7 coisas para que você entenda e se prepare para ser ministrado essa semana, de 7 coisas que Satanás, com todas as suas forças, não pode fazer nas nossas vidas se nós estivermos conscientes da nossa posição em Cristo. A primeira, Satanás não pode mais escravizar nem atemorizar o salvo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. As pessoas vivem com medo, vocês perceberam isso? As pessoas têm medo de dirigir, tira carta, faz tudo, mas tem medo de dirigir. Tem pessoas que têm medo de dormir à noite. Ela dorme o dia porque elas vivem atemorizadas e não conseguem dormir à noite, porque estão atormentadas. Essa semana eu estava na live e uma pessoa falou que ela não consegue dormir à noite, tem dificuldade. Então, isto é temor, mas eu quero noticiar você com uma boa notícia. Satanás não pode mais dominar a tua vida. Amém? Em Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, agora na posição de filhos de Deus, já não vivemos mais atemorizados. O medo é o oposto da fé. Quando você vive atemorizado, quando o temor, o medo te controla, você não consegue exercer a fé. E quando você não consegue exercer a fé, Deus não pode se mover ao teu favor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos nós que creiamos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Amém? Então precisamos entender que nossa posição não é mais de medo, de temor, mas de fé. Todas as vezes que o inimigo alvora contra você, você tem que se posicionar como filho de Deus e dizer: Satanás, o medo não vai me dominar, porque maior é o que está em mim do que você que está aí neste mundão. Amém, amados? Eu tenho a fé que vence o mundo. Então, quando a notícia vier que você vai ficar desempregado, que você vai ficar, alguma coisa acontecer. Essa semana, uma irmã também falou, como ela colocou público lá, então eu estou apenas reportando. Ela disse assim: pastor, ore por mim, porque eu estou sempre com a sensação que o meu casamento não vai durar. Isso é um medo, é um espírito de temor que está levando a pessoa. E ela disse: meu marido é uma pessoa boa, trabalhador, né? Uma pessoa que cumpre seus deveres, não faz nada de errado. Mas a minha sensação, a sensação que eu tenho é sempre que nós não vamos continuar. O que isto é? Um espírito de temor. Mas você precisa entender a posição que você está, porque aqui está dizendo que você não recebeu mais esse espírito de escravidão. Quando você não tem Jesus, você vive sobre o medo. A fé não pode ser operante porque a fé depende de Jesus. E se a pessoa não vive ali uma vida de relacionamento com Jesus, qualquer notícia apavora ela. Qualquer coisa que este mundo, por exemplo, vai vir uma pandemia, vai morrer muita gente. Eu vou morrer. E tem gente que fica desesperado. Amém? Eu não estou dizendo que você não vai de repente pegar um Covid ou pegar alguma enfermidade. Eu estou dizendo que você não precisa viver o pavor do mundo. Amém? Você precisa crer que mesmo diante das afrontas, das situações, da pandemia, da crise financeira, né, daquilo que muitas vezes as forças deste mundo impõem contra nós, nós não recebemos mais um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Segundo lugar, o que o diabo não pode fazer, causar dano em você, se você estiver revestido da armadura de Deus. A armadura de Deus está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Que diz assim a palavra de Deus:
Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você deve se fortalecer em quem? No e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então, existe o diabo e existem suas ciladas, né? Ou seja, armadilhas. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então entenda, existem hostes espirituais, existe governo, principados que atuam no mundo invisível, atuando para que eu e você vivam uma vida de fracasso e distanciamento de Deus. Mas a Bíblia diz que nós podemos tomar a armadura de Deus. No versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Existe uma armadura, essa armadura é espiritual, ela é de Deus, e quando você coloca essa armadura, você deve permanecer firme. O que isso quer dizer? Que as lutas vão vir, as notícias ruins vão vir, as pandemias vão vir, as trevas vão vir, mas você vai se manter firme com a armadura que pertence a Deus. Amém? No versículo 14 diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aí começa a você entender e tomar consciência. Esta verdade é o próprio Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando somos revestidos da consciência de Cristo, nós andamos na verdade. E isso reflete no nosso dia a dia. Um crente não pode viver na mentira, falar mentiras um para o outro, porque quando ele faz isso, ele já está se desprotegendo da verdade ou da armadura de Deus. Um crente que anda fazendo desonestidade, que anda mentindo, que anda dando calote, ele não está representando Cristo, não está ligado na verdade que é Cristo. E fazendo isso, Satanás tem total acesso à vida dele. Vestida a couraça da justiça. A couraça era um elemento que era colocado no peitoral do soldado, era feito de chumbo, de bronze, alguma coisa, não lembro agora, e protegia o peito, o tórax do soldado. Então aqui está dizendo, vestida a couraça da justiça. Essa justiça não é a nossa própria justiça, porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia para Deus. Por mais que você tente ser justo, você ainda é falho, não é suficiente para alcançar a justiça de Deus. Então, novamente, nos reportamos para Cristo. Ele é a nossa justiça. Amém? Ele é a nossa perfeição. Quando nós nos sentimos fracos, olhamos para Jesus. Ele é a nossa justiça. Quando nos sentimos oprimidos, olhamos para Jesus. Quando nos sentimos perseguidos, olhamos para Jesus. Ele é quem nos justifica diante do Pai. E calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. O cristão tem que estar sempre calçado com o Evangelho da paz. Aonde ele for, ele deve entender que há uma vida que precisa de paz. Há uma vida que precisa do amor de Deus. E aí suas palavras, suas atitudes, seus gestos, todos se moverão para ajudar aquela pessoa a encontrar a paz que está em Cristo Jesus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Existe um escudo que nós temos, e este escudo é o medo? Não, é a fé. Satanás lança flechas inflamadas com fogo para nos incendiar, e estas flechas, elas costumam vir na mente, com pensamentos, para nos agredir, para nos enfraquecer. Uma pessoa que está sendo atacada no dia mau, como diz a Bíblia, começa no pensamento. Aquele pensamento, como o caso desta irmã, que toda hora ficava com a sensação que ia separar do seu marido, sem ter razão para isso. São flechas que Satanás está jogando. E você precisa entender que o escudo da fé é suficiente para apagar esses dardos inflamados. Toda vez que o inimigo alvorar contra você, você precisa ter o escudo da fé. Eu creio que o Senhor era o meu pastor e nada me faltará. Amém?
Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esse é o escudo, é você conhecer a palavra de Deus e se posicionar na fé. Capacete da salvação, o capacete era uma blindagem para proteger as flechas ou qualquer investida contra a cabeça do soldado. Nós temos a salvação em Cristo Jesus para nos proteger. E a espada do Espírito, que é uma arma tanto de ataque como de defesa. Quando você tem a palavra de Deus, você a lança com fé. E essa palavra faz o inimigo recuar. Amém? Glória a Deus. A terceira atitude que nós temos que tomar, e Satanás não pode vir contra nós, é impedir a salvação dos nossos familiares. Amém? Paulo revelou isso quando ele estava preso. Um terremoto veio, abalou ali as estruturas da prisão, as portas se abriram, o carcereiro com medo chegou para desesperado, e ele disse: não temas, estamos todos aqui, não fugiu ninguém. E aí ele, motivado por aquela atitude honesta de Paulo, ele diz: que posso fazer para ser salvo? E Paulo disse: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém? Isto é uma promessa de Deus, que o teu esposo seja salvo, que o teu filho seja salvo, que a tua esposa seja salva, que os teus familiares sejam salvos. Se você crer, se você se posicionar da maneira correta, Deus irá salvar toda a tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas pastor, parece que está demorando, quanto mais eu oro, parece que a coisa fica mais difícil. Não se preocupe, existe um tempo para tudo, amém? E Deus sabe trabalhar no coração de pessoas que às vezes são endurecidas. Em quarto lugar, o diabo não irá embora a menos que você o expulse. Satanás, ele é muito atrevido. Ele envia seus demônios para perturbar a sua vida, mas ele sabe que você tem autoridade no nome de Jesus para rechaçá-lo. Então, ele vai tentando, ele vai te provocando. Se você se acomoda ou se atemoriza, ele avança. Mas se você se posiciona: Satanás, eu não quero você na vida do meu marido, eu não quero você na vida do meu filho. Em nome de Jesus, sai daqui agora. Eu te ordeno. Não vá fazer isso como se fosse a pessoa, né? Tem pessoas que querem: sai, Satanás! Aí a esposa ou o esposo ou o filho olha assim, né? Vai ficar revoltado, porque o problema não está, como eu falei, em você guerrear contra o teu familiar. Você tem que guerrear contra o teu inimigo invisível. Não quer dizer que ele está endemoniado também não, tá bom, irmãos? O ataque de Satanás é na mente. Às vezes a pessoa fica sendo perturbado na mente, e você tem que ajudar para que esta perturbação seja repreendida em nome de Jesus. Então você tem que resisti-lo. Jesus disse: toda autoridade foi dada no céu e na terra para ele, e ele delegou para nós: em meu nome expulsarão demônios. Então é isso que nós temos que nos manter firmes, amém? Você confia primeiro no Senhor, faz os recursos necessários, humanos que tem que fazer, né? Precisa tomar o remédio, toma o remédio. Precisa ir no médico, vai no médico. Precisa ir no psicólogo, né? Está ali a psicóloga, vai na psicóloga, tá bom? Você faz aquilo que for necessário, mas a tua confiança tem que estar primeiro no Senhor, amém? Se você age, empreende algo, está começando um negócio, você tem que estudar, se preparar. Nós vamos falar sobre isso essa semana. Se preparar, estudar, conhecer os mecanismos ali para que você seja bem sucedido, mas a tua confiança tem que estar no Senhor. Surge um problema, você: Satanás, sai da frente que eu estou avançando. Você não vai me deter, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém, amados? Em quinto lugar, o diabo não pode impedir que a montanha da sua dificuldade se mova, se você semear sementes da fé e falar a esta montanha. Então vai ter montanha na tua vida, e ela pode ser muito grande, né? Ela pode ser assustadora. Quando você está dentro da vontade de Deus e procura avançar em todas as áreas da tua vida, montanhas vão surgir.
Mas olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24. Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amados irmãos, a montanha vai estar à sua frente, mas o que você deve fazer? Quando uma dificuldade muito grande surge na sua vida, muitos ficam desvanecidos, desanimados, murmurando, reclamando. Olha aí, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo minha parte e parece que as coisas não estão acontecendo. Não foi isso que Jesus mandou fazer. Jesus disse: fale à montanha. Amém? Olha só. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Você precisa aprender a falar à montanha. Vocês estão entendendo a figura de linguagem? Você precisa aprender a falar à montanha. Qual montanha está atrapalhando a tua vida? Na vida familiar, lá no trabalho? Uma jovem chegou para mim, já contei isto, e falou assim: pastor, ora para mim, ora por mim, porque a minha patroa, ela me persegue muito, ela me humilha e não sei o que e tal. E eu orei por ela e o Espírito Santo disse: fala para ela não sair do emprego, ela vai ser honrada lá. E passou-se 1 ou 2 semanas talvez, ela voltou para mim e disse: pastor, ainda bem que eu pedi oração e o Senhor me deu uma palavra, porque na semana seguinte a minha patroa chegou para mim e disse: olha fulano, eu sei que eu tenho sido muito cruel com você, muito ruim com você, mas eu prometo que de agora em diante eu vou melhorar. Você tem sido uma boa funcionária, esforçada e tal. E ela ficou muito alegre com isso. Então havia uma montanha ali de intolerância contra ela. Mas o que é que ela fez? Ela buscou ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Ela buscou ao Senhor e o Senhor respondeu a sua oração. E ela enfrentou a montanha. Tem muita gente que fica correndo de um lado para outro, né? Buscando alternativas humanas e fracassadas para a sua vida, e vive uma vida de fracasso. Está na hora de você se alimentar da palavra de Deus, começar a falar à montanha que estiver na sua frente: vai saindo da minha frente, montanha, porque maior é o que está em mim do que você que está na minha frente. Amém? Então, se esta montanha é o teu casamento, ordena em nome de Jesus que todo problema que está no casamento seja repreendido em nome de Jesus Cristo, tá bom? Não é querendo se separar, não é querendo deixar o outro, não. É enfrentando a montanha que está prejudicando a tua vida matrimonial. Louvado seja o nome de Jesus. Em 6º lugar, o diabo não pode impedir que se cumpram na terra os propósitos de Deus. Amém? Olha, se a vontade de Deus é te abençoar, e se você crer de todo o teu coração, se você estiver firme, convicto da vontade de Deus, Ele não pode impedir. Por exemplo, Deus determinou que Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos tivessem um filho. Satanás não pôde impedir, amém? Porque quando Deus determina, nada pode impedir. Ele não pôde impedir na vida de José. José teve um sonho. E nesse sonho ele entendia que ele estava governando sobre seus pais, seus irmãos e sobre a terra. Tentaram de todas as formas impedir de chegar lá, mas Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Ele se tornou governador do Egito, que significava naquela época ser praticamente... o Egito naquela época era como os Estados Unidos, né, que dominavam o mundo. Ele se tornou governador e o sonho de Deus se concretizou na vida dele. Satanás não pôde impedir o povo de Israel de chegar à terra prometida. Olha que o povo tentou na desobediência, na rebeldia, mas Satanás não pôde impedir. Aquelas pessoas que murmuraram, morreram pelo deserto, mas o povo de Israel, os seus filhos, chegaram na terra prometida. Amém? Satanás não pôde impedir Jesus de vir a este mundo e salvar aqueles que crescem nele. Satanás não pôde impedir
e não pode impedir você de ser abençoado. Se você estiver dentro do propósito de Deus, do plano de Deus, Satanás não vai te impedir. Amém? E em sétimo lugar, o diabo não pode nos derrotar porque temos autoridade sobre ele. Fale comigo assim: eu tenho autoridade sobre Satanás. Olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Então, por mais que ele venha contra você, maior é o que está em você. E em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos assumir a nossa posição em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão vivendo como aquela pessoa que foi colocada na empresa como um supervisor, um encarregado, e ela passou muitos anos vivendo como ali uma pessoa simples da empresa, e aí agora ela é colocada numa posição e ali os liderados muitas vezes não aceitam, porque tem pessoas que acham que você não deveria ser promovido, ela deveria ser promovida, e começa uma pressão e um conluio para fazer você desistir, e muitas pessoas colocadas ali naquela posição, ela começa a ficar bombardeada com críticas, com murmurações, com pessoas emperrando o trabalho, e ela não sabe como se posicionar, e ela vai reclamar com o seu chefe, e o seu chefe diz: você é o líder deles, você tem que tomar uma atitude. Tem muita gente que está assim no mundo espiritual. O Senhor já capacitou, já os tornou filho, já deu posição, já deu capacidade, já deu autoridade, mas quando o diabo vem com toda a pressão, ela fica bombardeada, atordoada, e ela: mas eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu faço isso, eu faço aquilo, porque minha vida está assim. Assuma a sua posição em Cristo Jesus. Amém? Entenda que você é filho de Deus, que você tem autoridade espiritual para vencer as dificuldades. Agora, entenda que existe a forma e o momento certo de Deus trabalhar. Quando, pastor, mas eu já fiz isso, eu repreendi o mal, eu declarei a palavra, mas parece que a coisa piorou. Fique firme, a Bíblia diz: depois de tudo, ou seja, depois que você entender o teu propósito, entender a palavra de Deus, se posicionar, você tem que ficar firme. Amém? Firme. Daniel começou a orar. 21 dias, parecia que a resposta não veio, e aí de repente o anjo aparece e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar e aplicou o teu coração, o Senhor já te respondeu. Às vezes nós estamos orando, estamos perseverando, estamos nos posicionando, e aparentemente as coisas não estão funcionando, mas continue firme, porque a resposta no seu tempo virá. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã? Você crê nisso? Você que está nos assistindo em sua casa, seja abençoado nesta noite, abençoada para a glória do nome de Jesus Cristo. Tome sua posição em Cristo, seja firme e constante, por mais que as lutas e dificuldades venham. Não tema as más notícias que o mundo por aí afora dão. Eles estão corrompidos pela mentira, pelo engano, pela escravidão de Satanás. Então tudo que eles dizem é provocado pelo medo, provocado pelo pavor. Olha, a pandemia vai vir, vai destruir tudo. Olha, a crise agora econômica. Olha, agora está um grande número de pessoas com problema assim, problema assado. E aí a pessoa absorve aquela notícia e começa a ficar bombardeado pelo inimigo, vivendo uma vida de fracasso e de derrota. Levante-se pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Seja um filho de Deus, convicto da tua posição. Creia que Jesus te ama. Creia que Jesus veio a este mundo por você. Deu a sua vida para que você fosse vitorioso. Amém? A Bíblia diz que nós já não recebemos mais um espírito de escravidão que nos atemoriza, mas nos torna agora filhos de Deus, e podemos dizer Abba Pai. Essa palavra Abba quer dizer paizinho, né? Papai.
é uma palavra carinhosa. Os judeus não podiam falar o nome nem sequer de Deus, quanto mais chamar Deus de Pai. Mas Jesus quebra essa barreira e diz: agora vocês podem falar paizinho, papai, amém? Nos dando um relacionamento íntimo com Deus, nos dizendo: vocês são amados de Deus, vocês são queridos de Deus, e Ele deu a você uma posição de autoridade para vencer as dificuldades. Amém, amados? Recebem esta palavra em nome de Jesus? Você que está no teu lar, receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Estamos terminando o ano. Um ano de muitas lutas, de muitas dificuldades, mas também de muita conquista. Eu não fico focado nas lutas, eu fico focado nas vitórias. Amém? As lutas vêm, muitas vezes querem nos fazer desanimar. Pastor, então quer dizer que você não sente? Eu sinto como todo mundo. Muitas vezes vêm aqueles pensamentos inflamados do maligno, mas eu me posiciono e eu começo a crescer em meio às dificuldades. Seja o que você estiver passando, Jesus hoje te coloca numa posição de vitória, numa posição de vencedor. Amém?